presente nesse nosso momento. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma grande satisfação recebê-los aqui para mais uma live, a nossa segunda, promovida pelo nosso projeto, a EPUFESA. Eu sou João Vitor e sou estudante de Ciência e Tecnologia da UFESA. Atualmente estou no terceiro período e eu participarei como mediador nessa live, que o tema retratado será a engenharia no Brasil, abordando os assuntos como desafios futuros e também sobre o ensino da engenharia. Além disso, eu assumo como cargo de diretor estratégico na EPUFESA. E estamos aqui com a nossa convidada Luciana Nunes, que irá se apresentar para nós. Olá, gente, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Eu espero que a gente tenha um momento de bastante discussão e descobertas sobre o CIT, suas relações com a engenharia, né? Para quem não me conhece, até porque em tempos de pandemia, a gente tem se visto um pouco que a entrada de estudantes continua acontecendo, mas eu sou física, licenciada em física, então assim, o fato de ser professor é uma coisa que a gente faz por vontade mesmo, certo? Assim, então, assim, a gente se identifica muito com o fazer docente, mas fiz meu mestrado e doutorado em física de altas energias, Então, assim, com supersimetria, dimensões X, mas trabalho bem voltado para o ensino, bem voltado para o ensino, uma coisa que me identifica muito e que eu espero que eu tenha, esteja desempenhando desde 2010 que eu estou na UFESA, um bom trabalho junto aos estudantes do CIT, os quais eu sempre tive um grande vínculo. Então, que a gente tenha um momento bem proveitoso aqui na nossa live. Muito obrigado, Luciana. Primeiramente, também obrigado por ter aceitado o nosso convite, E para começar um pouco a nossa discussão sobre a engenharia, eu acredito que ciência e tecnologia são duas palavras que juntos compõem muito o que a engenharia busca apresentar. E uma coisa interessante é que desde 2008 surgiu um curso chamado Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que está atuando como o primeiro ciclo para estudantes que querem ingressar na engenharia de segundo ciclo. Aí, primeiramente, eu gostaria de saber, assim, que a senhora pudesse explicar quais as mudanças que a entrada de um curso de primeiro ciclo altera para o estudante de engenharia. Essa é uma questão bem interessante, até porque muitas vezes falta até um pouco de identificação do estudante com o curso de ciência e tecnologia. Ele não tem como, não sabe como explicar o que é, então ele vai logo dizer, não, eu faço engenharia, Mas o que é que sempre aconteceu? Os cursos de engenharia, eles normalmente, eles têm uma evasão muito grande. E essa evasão, ela é dada no ciclo básico, certo? E o ciclo básico, ele é composto, em sua maioria, de disciplinas de física, matemática, química, Não são bem as disciplinas, específicas da área. Então, a grande evasão nos cursos de engenharia, muitas vezes, não estão relacionadas à própria engenharia. Então isso já era um ponto, Outra coisa, essas áreas básicas, elas têm um custo menor para a universidade. Quando você entra na parte específica, a gente demanda laboratórios mais equipados, As turmas já são menores, Então, o que era que estava acontecendo? A gente tinha um mau uso do dinheiro público, porque quando chegava nessa fase das disciplinas específicas, o quantitativo de estudantes era bem pequeno. Juntando a isso, a idade cada vez menor que vocês estão entrando na universidade. Então, muitas vezes, o estudante entra no CIT, ele quer fazer civil, mas faz umas optativas de civil, vê que não era o que ele queria, aí vai para a mecânica, vai para a produção, e ele não precisa voltar e fazer tudo de novo. Porque tudo que era comum, então ele permite que essa escolha seja feita num momento mais maduro. Tem problemas, o curso está em 2 ciclos e tudo? Tem. Lógico que vai ter. Por quê? Porque algumas disciplinas que ficam lá, muitas vezes não teriam se fosse um curso individualizado de engenharia. Mas, pelo outro lado, assim, por conta desses critérios de evasão, a gente tem muitos pontos positivos. É tanto que a evasão é muito grande no CT. Na engenharia, a evasão já é bem pequena. Então, normalmente, quando chega na engenharia, o aluno se forma. Então, assim, esse curso ele foi criado, a princípio, lá na USP, O primeiro
Não, na UFABC, desculpa, né, dos primeiros, mas ali aquela região, né, ela tem uns cursos que são bem voltados mesmo para aplicabilidade lá, é uma região de muitas indústrias, né, assim, de uma variante, né, então assim, mas cursos tradicionais, eles já vieram, né, para se juntar às engenharias, mas aqui pro lado do Nordeste e tudo, então nossos cursos, eles são tradicionais, então assim, foi até um pioneirismo em fazer, e uma das grandes diferenças, né, do nosso curso em relação a esse primeiro também, é que a gente viu a necessidade da existência de realmente o estudante sair com os dois diplomas. Né? Por quê? Porque lá na UFABC você não tem essa obrigação de terminar o CIT para fazer engenharia. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo e tudo. Praticamente todas as disciplinas elas não têm pré-requisitos. Né? Então, isso tem que vir uma independência muito maior do estudante, né? E os critérios de ocupação de vagas são muito mais complicados, né, para você conseguir ocupar as vagas. Então, assim, tem sim, então precisamos sempre estar otimizando, melhorando o curso para poder se adequar às diretrizes das engenharias, né, dos cursos de engenharia e tudo. Mas esse fator, né, sempre foi preponderante, né, para a gente permitir essa escolha um pouco depois, né, e minorar até, assim, até ter uma eficiência maior na formação dos engenheiros. Muito interessante esse primeiro momento, porque a gente vê que a engenharia ela é um pouco complexa, né? No sentido de, tipo, tem algumas de um jeito, tem algumas de outro jeito, isso quanto à faculdade. E vendo essas diferenças existentes, então cursos com CIT, cursos sem CIT, curso que pode fazer CIT e engenharia, eu queria perguntar assim, a diferença no profissional formado. Se existe alguma diferença, se no Brasil o perfil de estudantes que concluem CIT e concluem engenharia são os mesmos de quem, por exemplo, faz uma engenharia desde o início. É outro questionamento interessante. Os nossos cursos de engenharia, esse tipo, nós temos dois ciclos, mas quando você pega a estrutura curricular lá do curso de engenharia, ela não começa no sétimo semestre, não. Ela vai estar lá contendo todas essas disciplinas obrigatórias que você fez, essas disciplinas que estavam lá no CIT e que faziam parte da estrutura curricular da engenharia, elas são trazidas juntas. Por quê? Porque a gente tem diretrizes de funcionamento, de organização das áreas, dos cursos de engenharia. Então, a gente tem documentos específicos que dizem o que é que o engenheiro precisa fazer. Então, assim, o perfil do profissional depende muito, né? Então, assim, como um engenheiro geral, né? Então, eles têm as mesmas, como vou dizer assim, expectativas. Mas aí, ao delinear do meu engenheiro, ele é dado o quê? Com as disciplinas optativas que vocês fazem. Né? Então, posso citar um exemplo, por exemplo, quando vocês vão tirar o CREA, né? Então vocês ficam habilitados a fazer algumas coisas como engenheiro, dependendo do que vocês cursaram. Então, se você nunca tiver feito uma disciplina de ponte, você não vai ser apto a assinar sobre pontes. Né? Então, assim, mas assim, o perfil de engenheiro mesmo, ele tem que obedecer às diretrizes curriculares para cursos de engenharia. Né? Então, e elas estão sendo sempre atualizadas. É tanto que a última é de 2021 já. Né? Então, a gente teve em 2016 as últimas, né? 2019 teve outra reformulação nas diretrizes dos cursos de engenharia e teve já uma em 2021. Né? Então, assim, todos os cursos, eles têm as matemáticas, as físicas, então, assim, são divididos por núcleos, o que tem que ser abordado, né? E todo engenheiro, ele tem que ter algumas obrigatoriedades. Lógico que, dependendo do nosso corpo docente, a gente vai poder oferecer para os estudantes especialidades as mais diferentes possíveis. Por isso que, às vezes, eu tenho preocupação quando um professor quer que tal disciplina é muito interessante, eu quero que fique obrigatória. Tipo, mas é só ele que dá essa disciplina. Se ele em algum momento se ausentar da universidade, a gente não vai ter quem dê essa disciplina, né? Então, assim, a gente tenta fazer, né, convencer as engenharias em deixar como componente obrigatório aquela coisa que é fundamental para a formação de qualquer engenheiro e deixar como optativo tudo que ele possa, né, se encontrar dentro daquela engenharia, né, para ser o profissional que ele deseja levar para o mercado. Muito interessante novamente, Luciana.
E, assim, a gente está falando bastante sobre disciplinas mais relacionadas à teoria, né? Então, são disciplinas que a pessoa vai aprender a fazer um projeto, vai aprender a calcular algo, vai aprender a física disso. Mas eu também queria perguntar como a faculdade, pelo menos no Brasil, né, vê a questão de qual perfil o engenheiro precisa ser visto. Então, por exemplo, atualmente está surgindo muitas palavras como soft skills, como habilidades interpessoais, desenvolvimento pessoal, e eu queria saber como o estudante de engenharia está desenvolvendo essas habilidades durante a sua graduação. Essa daí está sendo uma luta para todas as áreas, né? Todo mundo está tendo que fazer praticamente tudo para poder ele ser mais aceito no mercado, né? Uma coisa que a gente pode até citar é essa revolução que a gente teve para estar em sala de aula no momento de pandemia. Então, a gente é professor, teve gente que virou TikTok, aprendeu a editar vídeos e tal. Então, assim, a gente saiu totalmente da zona de conforto. E muito isso está sendo solicitado, não só a formação técnica, né? Até a gente. E isso não é uma coisa nova, ela só está. Quando a gente entra nessa seara, né? Então, a partir do momento que vocês entraram nessa seara, vocês começaram a perceber. Mas isso sempre existiu, porque, por exemplo, se você tiver um grande conhecimento técnico, né? Mas você não souber trabalhar em equipe, delegar, né? Saber ter um plus, né? Então aquele conhecimento técnico às vezes pode ser desperdiçado, né? Eu até citava muito para os estudantes relacionado à cola, né? Assim, porque o que é que acontece, né? Você pegava, fazia as coisas colando lá com seu colega e tudo. No final, na seleção da própria engenharia, às vezes o colega que colou o curso inteiro entrava na engenharia e você não. Né? Então, às vezes, as pessoas vão olhar também só o seu histórico, só o seu currículo, aí vai chegar para uma entrevista, aí a pessoa nem tem tanta competência técnica como você, mas é desenrolado. Então, ele vai conseguir se dar melhor naquela situação, né? Então, assim, é inevitável que a gente procure se atualizar. É meio que impossível a gente ter essa atualização diretamente vinda dos cursos, né, da estrutura curricular, ela acaba sendo um pouco rígida, tudo tem que passar num conselho, mas iniciativas como essas, é, como a escola piloto, como os trainees e tudo é muito interessante. Então, essa individualidade do estudante, esse buscar novos conhecimentos, vai oferecer a ele, né, ser um profissional diferenciado, que é isso que o mercado precisa. Porque eu espero que, se tem o CREA, eu posso ter eu e outra pessoa ter um CREA totalmente igual, né? Mas aí, quais são as habilidades que eu vou ter? Então, você vai. Às vezes a gente fica naquela expectativa, eu posso até colocar um exemplo como pessoal. Quando eu fui fazer física, né? Vocês não tinham nem nascido ainda, né? Que eu terminei a minha graduação no ano 2001, né? Tá com 20 anos que eu terminei o curso de física, eu entrei em 98. Da primeira turma de licenciatura em física da Estadual do Ceará, em Fortaleza. O meu pai não queria que eu fosse fazer física. Ele só imaginava o quê? Que eu ia trabalhar na escola pública que tinha lá na esquina, ia ter greve e tal. Ele não tinha a mente aberta para essas coisas. Né? Então, por quê? Porque naquela época a pessoa tinha que ser médico, engenheiro, advogado ou funcionário do Banco do Brasil. Se não fosse nada disso, não funcionava. Né? Então, o que foi que aconteceu? Eu saí da licenciatura, fui fazer pós-graduação, a gente chama na física assim, em áreas duras, né? Que não é a parte de licenciatura, né? Aí fui atrás de construir o meu caminho. Então, assim, passei, antes de vir para a UFESA, passei 4 anos na Estadual do Ceará, na cidade de Iguatu, pode ser que alguns de vocês conheçam, né? Por lá é outra estrutura, vim para cá e todo dia eu estou tendo que construir um profissional. Ah, mas aí já terminou o doutorado, já não precisa. Não, todo dia a gente tem que construir o nosso profissional. Então, vai fazer parte da vida do engenheiro, não é só terminar a engenharia e ponto, não. É ficar se atualizando, porque o engenheiro que terminou engenharia não sei quando, que só tinha o velho AutoCAD, ele já é desatualizado,
com relação às novas tecnologias. E ainda trago mais, né? O que é que acontece? Quanto mais atualizado, mais interessante você é para o mercado. Então, e a gente tem que pensar, né, o engenheiro como sendo o quê? Um profissional multifacetado. Né? Então, assim, a gente já vê que empresas, né, elas contratam engenheiro para posições de destaque. Né? Eu vou até citar exemplos assim. Vamos pegar a pró-reitoria de graduação de uma universidade. Eu fiquei na Prograde, eu sou física. Eu fiquei na Prograde por 5 anos. Na gestão anterior, eu estava lá na Prograde. Então, quer dizer, as pessoas não esperavam, eu sempre esperam que vai ter que ter um pedagogo, vai ter que ter não sei o quê. Então, várias vezes a gente tinha que tratar coisas de ensino que não permeavam o meu dia a dia de física, né? O meu dia a dia de física, mas a gente estuda um pouco mais e traz esse diferencial. Então, uma coisa eu digo para vocês: aproveitem as oportunidades. Né? Então, tem as escolas, os cursos de extensão, vão fazendo as coisas, participem de monitoria, pesquisa, extensão, vão crescendo o leque de oportunidades de vocês. Que isso vai ser muito importante. Então, assim, eu estou no CIT desde 2010. Então, eu já vi muita coisa acontecer. Então, já teve aluno do CIT que virou professor da UFESA, tem aluno técnico, tem aluno que está muito bem multinacional, tem aluno que está fora do país, né? Por quê? Porque ele fez o diferencial. Tanto que no comecinho do Ciências Sem Fronteiras, muitos dos nossos alunos saíram, muitos nem voltaram, terminaram o curso, mas tiveram grandes oportunidades. Então, sempre de uma coisa que eu escutei, não sei quem falou de original, mas eu escutei do meu orientador, né? Que é o quê? Sorte é oportunidade e preparo. Às vezes aparece a oportunidade na frente de vocês, mas vocês podem não estar preparados. Então, se preparem o máximo possível, porque aí, quando aparecerem as oportunidades, vocês vão poder escolher qual é a oportunidade que vocês vão abraçar. Perfeito, Luciano. E você encerrar essa frase com chave de ouro. E uma coisa muito interessante que você foi falando durante a sua fala foi justamente essas oportunidades que surgem até mesmo no exterior. E aí eu vejo que existe uma diferença no cenário nosso, né, no nosso cenário brasileiro, do cenário estrangeiro. Então, queria saber um pouquinho assim da sua experiência, já que você já viu tanta coisa sobre isso, falar um pouquinho assim quais as diferenças, sabe, da perspectiva de mercado que existe no exterior para o Brasil. E, além disso, se isso está atrelado mais ao fato do país, que a gente sabe que o Brasil está passando por um momento delicado, né? Muitos cortes em ciência e tecnologia, inclusive, mas também se isso tem a ver com a própria formação. Por exemplo, se há diferença no engenheiro formado no exterior, se há diferença no ensino de lá, que façam mudanças entre essas profissões, quanto ao exterior e quanto ao Brasil. A primeira coisa é que nós brasileiros nós vemos a universidade ainda muito parecida e muito próximo com a nossa estrutura escolar. Né? Isso não existe fora do Brasil. Né? Essa coisa de ter um monte de disciplina, coisas obrigatórias e tal. Então, é um ensino muitas vezes mais direcionado. Então, mais voltado mesmo para a prática. Isso não quer dizer que isso não é importante. Uma coisa que eu aprendi, sempre que eu estiver falando sobre essas coisas, eu vou estar o Senhor meu orientador, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com a nossa formação de base. A nossa formação de base, ela é importante para que a gente consiga colocar, né, cada tijolinho em seu lugar. Mas, assim, com relação a essas oportunidades fora do país, né, vai depender muito de cada área. Por quê? Porque muitas vezes, né, é exigido dos profissionais coisas que não são vistas aqui, porque não permeiam o nosso dia a dia. Então, quer dizer, a gente não tem grandes experimentos, por exemplo, com atividades sísmicas. Então, lá no Japão tem. Então, provavelmente, a formação do engenheiro civil lá vai tratar isso de um modo mais específico, né? Então, a pessoa não vai ter, então ela vai ter que se adaptar. Mas, né, é bem interessante o como, né, os profissionais são vistos também fora do país, em especial os professores, caso
vocês não saibam, né, principalmente na Europa, o professor do ensino médio, ele é um cara super reconhecido, né? Então, assim, a educação tem outro valor, né? Então, assim, quiçá a gente se encontre em algum momento como esse que a gente volte, né, a ter esses incentivos, né? Foi muito importante, né, a comunidade exterior, né, conhecer o trabalho de pesquisa das instituições brasileiras, principalmente com a entrada dos estudantes nesses processos iniciais de Ciências Sem Fronteiras, né, porque antes só ia para fora do país, às vezes num mestrado, num doutorado, numa dificuldade. A gente teve estudantes de graduação tendo essas oportunidades, né? E dependendo de como esse estudante se saía lá, muitas vezes ele tinha a oportunidade de ficar porque ele aprendeu, né, coisas que elas eram específicas de lá e se deu bem. Né? Então, assim, a crise atual, eu acho que ela é bem generalizada, essa pandemia, ela não tá bacana, pra gente ela tá mais complicada ainda, né? Ninguém precisa nem se esforçar para ver o quanto tá difícil em muitas esferas, né? Mas eu creio que a gente vai sair dessa e a gente tem que sair da melhor maneira possível. Tanto que eu converso bastante com os estudantes com relação às aulas remotas. Por quê? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de saber se vocês estão realmente compreendendo as coisas. Né? Então, a gente pega atividades que são grosseiramente copiadas. Por exemplo, eu já recebi atividade que a pessoa foi enviar dela e mandou a do outro, mandou a do colega. Aí eu só coloquei o comentário, né? Infelizmente a atividade que você enviou não é a sua. Então, quer dizer, a gente não tem como fazer esse controle. Então, a responsabilidade está muito maior na mão de vocês. Por quê? Porque enquanto o estudante não entender, né, que a universidade é o lugar que ele pode errar, que ele pode fazer de novo, que ele pode tirar a dúvida. Né? Quando você chega no mercado de trabalho, você cometeu um erro de sinal, você mata pessoas, você está demitido, você tá. Aí na universidade não, a gente tem a oportunidade de fazer de novo. Né? Então, assim, entendam que esse período que vocês passam na universidade, ele é fundamental para o futuro profissional que vocês querem se tornar. Né? Então, assim, e oportunidades, abracem. Abracem. Sempre disse isso, né? Hoje em dia tá mais difícil, mas já foi muito mais difícil. Então, que vocês tentem, né, fazer essa formação o mais ampla possível, né, mesmo com as oportunidades limitadas que a gente tem hoje. Inclusive, Luciano, sobre essa questão das matérias, eu até tinha reservado uma perguntinha aqui para perguntar um pouco sobre isso, que ao entrar na universidade, eu sinto que muitos meus colegas, alunos de CIT, cursos de exatas, enfim, cursos em geral na universidade, sentem essa diferença da cobrança do ensino médio para a cobrança do ensino superior. E muitas vezes, tidos como gênios pela família, aluno nota 10 no ensino médio, e chega na faculdade e realmente sofre esse baque. E de pensar que não está sabendo de nada, se sentir desanimado. E assim, como você começou a falar um pouco disso, eu queria perguntar assim, quais dicas ou quais maneiras de lidar com isso você falaria a um estudante que está passando por tal situação? Primeira coisa é tentar procurar ajuda, né? Então, assim, ver se não consegue participar de algum grupo dos estudantes, né? Quando está no presencial, a gente via muito isso, iam para a biblioteca, estudavam e tudo, as monitorias, o próprio professor. Então, assim, eu não sei, assim, eu particularmente adoro gente, então eu trabalho com um aluno de boas. Era tanto que quando eu estava na Prograde, o povo perguntava qual era a magia, né? Porque eu recebia todos os estudantes, chegava lá indignado e saía, às vezes não saía feliz com a resposta, mas saía com a resposta. Aí perguntavam, deu sim? Eu disse, não, deu mesmo não que você daria, só que eu expliquei o porquê. Né? Então, assim, é tanto que normalmente eu dou disciplinas de eletricidade, mas eu não me importo se o estudante de mecânica clássica, de ondas, se for de cálculo, se eu souber e puder ajudar, então procurem ajuda. Procurem ajuda. Tem vários projetos dentro da universidade. Né? Então, assim,
O próprio CIT, né, tem um projeto, agora eu não vou lembrar o nome, que é até coordenado pelo professor Tassiano, que é vinculado lá também com o projeto da medicina, que é o É mentoring, o Entre. né, o mentoring, né, que tenta trazer os estudantes, né, para mais perto, fazer com que isso aconteça, essa transição aconteça de um modo mais suave. E a gente tem um projeto novinho também, que ele está sendo feito junto com a Universidade Federal de Goiás. Né? Então, aí tem até o Instagram, vou marcar vocês, depois passar para vocês, que ele é o quê? Ele é até um programa de inteligência artificial que está sendo criado. A gente está na fase de coleta de dados, de análise, para poder de combate à evasão. Então a gente já tem um Instagram, os meninos estão fazendo a produção de material, né? Então a gente vai colocar lá como é que você faz para encontrar tal coisa. Então, assim, coisas que a gente esperava que fossem existir lá na central do aluno, né, que era essa coisa mais próxima, não sei o que ainda não tem, a gente vai tentar fazer isso. Então, a gente tem 3 estudantes que estão trabalhando nesse projeto junto com a UFG. E no final vai ser produzido o quê? Uma matriz de inteligência artificial que o estudante vai poder entrar lá e já conseguir saber, pelo menos, como é que ele sai daquela crise. Porque uma das piores coisas dentro da universidade é a dificuldade de informação que muitas vezes a gente tem. Né? Tanto que eu até brinco, né? Diz assim, ó, o meu celular, toda vida que eu invento um cargo, quando eu saio eu tenho que trocar o número do celular, porque o povo acha que eu ainda estou no lugar. Né? E todo aluno tem o número do meu celular. Então, daqui a pouco chega aqui, professor, e as horas complementares e tal. Muitas vezes eu não vou ter aquela informação de pronto. Eu vou dizer, mande um e-mail para lá, fale com Vanessa e tal. Mas se não for aqui, ó, não é aqui, é na Prograde, mas eu tento dar esse atendimento. Por quê? Né? Porque é um caminho que tem que ser feito a muitas mãos. Eu sinto muito quando chega algum estudante que diz que vai desistir por conta de a interação com um certo docente, sabe? Eu acho que o docente ele também tem essa responsabilidade, vou até dizer uma responsabilidade afetiva, né, com relação a isso, porque a gente precisa compreender algumas coisas. Né? O presencial facilita muito esse tipo de compreensão. Hoje em dia, eu tenho uma dificuldade muito grande de perceber algumas coisas. Exemplo, eu já tive um estudante que eu estava dando aula, ele estava com os fones no ouvido, no presencial. Aí, no primeiro momento, eu achei aquilo super desrespeitoso. Tipo, não quer assistir minha aula? Só dizer, ó, professora, quer da minha presença? Pode ir. Mas aí eu falei, ele tirou, com 5 minutos ele estava com o fone novamente. Aí, quando foi depois, ele veio me dizer que ele tinha déficit de atenção e quando ele estava com aquele fone, não estava tocando nada, ele conseguia se concentrar no que eu estava falando. Mas quando ele tirava, qualquer barulho que tinha no redor tirava a concentração dele. Então, quer dizer, a gente também tem como poder ajudar. Né? A gente também tem como poder ajudar, não só com a parte técnica, né? A gente também precisa ser humano. Então, acho que às vezes, né, precisa de um pouco de empatia de todos os lados para isso se resolver. Mas, né, o que eu puder ajudar, me procura e tudo. Acho que tem coisas, né, principalmente nessa transição, por exemplo, tem várias escolas públicas que não tem o professor. Aí, então o aluno passa de ano, terminou, botaram uma nota lá, sem ele ter visto nenhum conteúdo de nada, e ele passou. Aí sempre fica aquela coisa, mas eu não tenho como corrigir os problemas lá do ensino médio. Primeiro, tenho, porque quem forma professor sou eu. A universidade forma professor, então eu tenho que formar os melhores professores possíveis para lá eles desempenharem um ótimo trabalho. Só que esses efeitos na educação não são como um chip novo que eu crio agora e já gerei a tecnologia. São gerações para poder você sentir essa mudança. Mas a partir do momento que o estudante entra na universidade, eu tenho que abraçar a causa dele. Eu não disse que ele estava apto, não disse que era possível, porque quando ele é aprovado, eu estou dizendo que é possível ele fazer aquilo. Os requisitos que ele precisava para entrar, ele tinha atingido. Então, a universidade deve permitir ao estudante o quê? A permanência
e que ele saia com a titulação dele. Então, deve ter a maior quantidade de coisas possíveis. Então, por exemplo, para mim não é um problema no primeiro dia de aula, quando normalmente o professor vai lá, diz como é que ele vai fazer a disciplina e tal, pegar e fazer um pequeno resumo da matemática básica que a gente vai estudar. Por que que um gráfico é daquele jeito? Por que que uma função é assim? Às vezes você não salva todo mundo, mas se você salvar um, dois, já foi um bom trabalho, né? Então, é, procurem a coordenação, a PROAI, né, para poder identificar, porque muitas vezes, né, a própria Prograde tem um setor pedagógico, as meninas fazem planejamento de estudos, conversam e tudo, para poder, porque muitas vezes é porque era o aluno nota 10, mas ele não precisava fazer tanto, né? Aí aqui a gente precisa fazer tanto, principalmente no CT. No primeiro semestre você fica ali, você consegue deixar só num turno e tal. Quando você vê, você está fazendo 9 disciplinas completamente complexas, né? Então, ajuda, peçam ajuda, que dá certo. E estuda, né? Foco, disciplina, é inevitável, né? Então, não dá para terminar um curso, seja de engenharia ou seja qualquer outro, se a gente não tiver dedicação. Luciana, inclusive, a gente falando sobre essas diferenças de ensino, a gente falou também sobre o exterior e o brasileiro. Surgiu uma dúvida no chat, de Anderson Carlos, que ele fez a seguinte pergunta: Você acha que tem um preconceito com profissionais das engenharias formados no EAD comparado com o presencial? Eu não sei te precisar. Não sei te precisar, porque eu não sei como é que está saindo, né, essa documentação, essa formação, de onde está tendo o curso de engenharia EAD. Mas se tinha essa diferença, agora acabou, né? Porque todo mundo partiu para o remoto. Porque o documento do engenheiro é carteira do CREA. Então, não vai interessar depois de um certo tempo onde foi que ele fez, o que foi que ele fez e tal. O cara vai ter que ter o portfólio dele. Ele vai ter que mostrar o trabalho dele. Daqui a pouco não vai interessar se foi na UFESA, se foi outro canto e tal, né? Ele vai ter que ter o próprio portfólio. Acredito, né? Não sei como funcionam plenamente essas engenharias à distância, mas assim, comparado com o que eu sei do ensino à distância que tem na UFESA, né, as disciplinas práticas, elas são presenciais. Então, os cursos, eles são semipresenciais. Né? Eles não são 100%, eu não sei se tem engenharia 100% à distância, né? Eles são semipresenciais na UFESA. Então, os laboratórios de física são presenciais, de química. Então, se for ter uma engenharia, então provavelmente essas disciplinas práticas, elas seriam presenciais. Mas como o que importa, né, para a sua formação de engenheiro é cumprir uma série de diretrizes, e esses cursos eles são avaliados, né, tanto para autorização como para reconhecimento, como para manutenção de autorização de funcionamento. Então, o que é que acontece? Essa avaliação é feita de dois modos. Ou os estudantes fazem ENAD e tiram uma nota boa no ENAD, aí esse curso está a dizer que está ok, ele não precisa ser avaliado, reavaliado, mas se a nota for ruim, vem comissão do MEC avaliar o curso localmente. Então, assim, o que a gente sabe, né, que a autorização desses cursos, né, ela é baseada nas diretrizes da engenharia. Mas, possivelmente, né, vindo para o mundo real, pode ser que as pessoas tenham, sim, esse preconceito. Eu não estou querendo dizer que não existe, até porque, como eu não vivencio a prática da área, mas a gente fica um pouco atrás, né? A gente, pessoa física, né? Que assim, mas essa pessoa nunca viu isso, nunca fez isso, né? E tudo. Mas hoje, né? A gente está num mundo permeado de semipresencialidade. Então, não sei como vai ser daqui para frente, não. Então vamos ficar com essa dúvida por enquanto, né? Porque surgiu uma outra pergunta aqui, de Ítalo Isaac. Ele pergunta mais em relação ao mercado de trabalho. Ele faz a pergunta
Assim, em relação à alocação dos alunos do curso de CIT ao mercado de trabalho, a universidade tem alguma proposta, visto que há um número maior de oportunidades para o pessoal da engenharia específica? Por exemplo, quando tem um edital de um emprego, geralmente pedem para o pessoal da engenharia, e não tem esses editais tanto para o curso de ciência e tecnologia. Então, há, assim, uma proposta da universidade de mudar essa viés, sabe, do mercado de trabalho? É bem interessante isso, sabe? A gente vê mais as coisas voltadas para a engenharia pelo fato de nos cursos de engenharia vocês terem os estágios obrigatórios. Então, como vocês têm estágios obrigatórios, né? E assim, a gente tem, só explicando, né, a gente tem a diferença entre o estágio obrigatório e não obrigatório. O estágio obrigatório, né, a própria instituição, ela se responsabiliza por parte da responsabilidade. Então, quem paga o seguro de vocês é a instituição. E vocês não precisam ser remunerados. Vocês não precisam ser remunerados, porque senão a dificuldade de estágio ainda ia ser maior ainda, né? Já que é um estágio obrigatório. O estágio não obrigatório, ele precisa de quê? Que a empresa pague o seguro e ainda remunere o estudante. Né? Então, no caso do CIT, a gente não tem estágio obrigatório. Por quê? Porque, assim, como a gente está pensando num curso interdisciplinar, né? Interdisciplinar, o que é que acontece? É difícil você delinear, né? Onde é que essa coisa vai poder se inserir no mercado de trabalho. Né? Então, quando vocês, até acho, né? Quando vocês conseguem fazer alguma coisa junto a essas empresas, já é quando estão vendo os conteúdos da engenharia. Né, já é quando estão vendo os conteúdos da engenharia. Por isso da importância, né, de vocês pensarem as empresas júniores, né, porque aí vocês vão fazer todo esse trabalho de gestão e execução, né, de toda essa coisa, mas a gente já pensou em como fazer esse tipo de coisa, então já foi conversado. É muita coisa que se conversa com o CIT, então assim, que o estudante ele poderia sair com um viés para alguma coisa, então, bacharel em ciência e tecnologia, mas aí ele fez as optativas de mecânica, ele sai como um tecnólogo em mecânica, né? Então já foi pensado coisas do tipo. Mas aí o que é que acontece? Ela não atenderia às diretrizes do que é um tecnólogo também. Então, assim, a gente tem bem essa dificuldade. Muita gente gosta também dessa formação em 2 ciclos, porque tem, quando tem, né, alguns concursos por aí que só exigem nível superior. Né? Então você tem isso num tempo menor, né? Com uma carga horária menor, para poder fazer um concurso para nível superior que não exija formação específica. Mas é bem interessante bater nesse ponto com relação ao estágio. Com relação ao estágio, eu mesma, né, quando eu coordenei o CIT em outro momento, né, eu coordenei o CIT em 2013 também. Aí a gente chegou aí até umas empresas, fui eu e uma professora da Civil, não lembro o nome dela. Agora a gente foi na empresa de sal, deram um chá de cadeira da gente, imenso e tal. Quando foram ver, aí eles querem o quê? Eles querem o estágio obrigatório. Né? Por quê? Porque a responsabilidade deles é só o quê? Com um pouco de formação, né? E acaba que capta também uma certa mão de obra. Mas é bem interessante que a gente volte a conversar, volte a discutir, né? Com os canais de estudantes, o que é que vocês acham, onde é que vocês acham que podem ser inseridos, para que quando for sair essas seleções, a própria coordenação provocar o CIE. Aí dizer assim, mas por que que o aluno do CIT não pode, já que não precisa de alguma coisa tão específica? Né? Então, assim, porque como às vezes a gente fica mais por fora. A gente fica mais por fora. Então é interessante essa interação com os estudantes para a gente saber o que é que vocês precisam do mundo do trabalho, para que a gente consiga, né, colaborar com vocês nessa empreitada. Perfeito, Luciana. E assim, uma coisa que muito se fala enquanto as profissões de engenharia, né, em relação ao mercado de trabalho, mas é mais relacionado à parte das indústrias. Porém, eu vejo que muito se tem também de engenheiros que tentam desenvolver a parte de pesquisador. E a gente vê isso em relação a pós-graduações, mestrados, doutorados,
como a própria UFESA tem a de engenharia elétrica, dentre outras. E eu queria saber assim de você, mais como é ajudar o aluno nessa perspectiva, sabe? Como ele se encontrar no pesquisador ou em relação ao mercado de trabalho e como ele conseguir trilhar seu caminho. Porque, por exemplo, se precisa fazer muitos artigos científicos, participar de projetos de extensão, dentre outros. É, é esse o ponto, né? Eu lembro quando eu era estudante de graduação, que todo mundo queria se aproximar de um pesquisador, queria ser bolsista, nem que fosse voluntário, para aprender coisas, para poder tentar fazer um mestrado, a iniciação científica, tudo, né? Aí uma coisa que eu estranhei, né? Então esse era o mundo que eu conhecia. Que eu estranhei quando eu virei professora foi a quantidade de estudantes que veio perguntando se eu tinha projeto com bolsa. Né? Eu entendo, né, a fragilidade econômica do estudante. Eu também vim de família humilde, né, vivia de bolsa de iniciação científica e tal. Não acham que a gente nasceu sentado na janela, não, né? A gente passou pelas dificuldades que vocês passam também. Mas é interessante, se interessou por uma coisa, procura os professores que trabalham com isso, se aproxima, conhece mais. Então, tem vários programas de pós-graduação que já aceitam o aluno só com CIT, certo? Que não pedem a formação específica. A própria UER, em uma época, estava aceitando no mestrado em física e tal. Não sei se ainda está, porque faz tempo que eu não vejo os editais. Mas, assim, é se aproximar. Iniciação, quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Essa coisa com relação às publicações vai depender muito. Vai depender muito o estilo de publicação do que você está querendo fazer. Por exemplo, na minha área de física são artigos. Já quando a gente parte na coisa para o ensino, tem artigo, tem concepção de livro didático, né? Produto instrucional. A gente agora, né? Saiu com uma patente de uns jogos, que a gente está fazendo uns jogos educacionais, então já pediu patente de jogo, jogos para facilitar o ensino de física, né? Então, como baralho e tal, jogo da memória, com equações e tudo, para facilitar o ensino de física. Então, assim, é se aproximar de quem faz pesquisa. Então, não tem outra alternativa, né? Por exemplo, se eu tenho um aluno de IC que está ali, né, já fazendo as coisas, né, já aprendendo, e vai ter uma seleção do mestrado, a gente consiga um mestrado aqui e vai abrir a seleção, lógico que aquele aluno, ele vai ter o quê? Uma facilidade melhor de se encaixar e passar naquele processo seletivo do que o que ninguém sabe nem de onde veio. Né? Então, você pode observar, se você for nos programas lá, no mestrado em elétrica, né, em computação e tudo, provavelmente os estudantes, né, o de materiais também que tem, os estudantes que estão lá foram os estudantes que fizeram iniciação científica. Né? Então, eles já começaram a galgar isso. Então, a gente tem diversos perfis dentro da universidade. A gente tem o estudante de CIT, que não vai seguir, nem vai fazer engenharia, vai procurar outro rumo para a vida dele, até porque, né, a gente precisa flexibilizar a cabeça da gente, que nem sempre você precisa ter a formação tradicional para você ser um bom profissional. A gente vai ter os que vão terminar o curso de engenharia, que vão lograr um excelente sucesso, os que vão terminar a engenharia e vão fazer outra coisa. E a gente tem as pessoas que têm um perfil acadêmico. Tem o perfil acadêmico, que elas vão querer ir para a sala de aula, que elas vão querer pesquisar, né, que elas vão querer fazer outras coisas. Então, assim, identifica qual é teu perfil, né, e se aproxima dos profissionais que têm um perfil que se aproxime do que você deseja, para poder você pegar dicas, nem que sejam de como você não se comportar, porque, tipo, eu peguei várias dicas dos professores que eu não queria ser. Né? Então, assim, e muitas vezes isso é uma coisa interessante. A gente se conhecer como estudante ou como pessoa vai fazer com que a gente descubra o que a gente não quer ser também. No ensino médio, eu fiz chamar IF, que é o nome que vocês conhecem, né? Na época era a Escola Técnica Federal do Ceará, edificações. Qual foi a função de edificações para mim?
descobri que eu não queria fazer engenharia civil, porque na minha cabeça estava incrustado que eu queria fazer engenharia civil, e que eu tinha que fazer física, porque a única coisa que eu gostei do meu curso técnico foi resistência dos materiais, né, que era cálculo estrutural, que é física. Né? Então, quer dizer, então muitas vezes você vai atirar num canto e vai acertar no outro. A gente vai ver uma experiência que até na universidade a gente vai se encaixar totalmente, é isso que eu quero. Quando eu chegar no mercado de trabalho, não é aquilo, né? Não é aquilo. Então, aprendam, estudem, tentem conhecer tudo da área que vocês estão querendo. E se caso lá na frente vocês visualizarem, mas não era isso que eu queria, era outra coisa, estejam abertos também a fazer isso. Porque a universidade ela tem que, além de formar profissionais, formar cidadãos. Né? E a gente quer que as pessoas sejam felizes, né? Então, assim, imagine o quanto é bom. Pronto, eu trabalho com física e eu gosto de física. Então, para mim, não é um problema, né? Então, por exemplo, enquanto a gente estava aguardando começar a live aqui, eu estava preparando aula. Amanhã eu tenho aula às 7 da manhã. Né? Então, quer dizer, mas não é um problema para mim dar aula às 7 da manhã, ou preparar a aula, ou ter 70 alunos na minha turma de eletricidade. Por quê? Porque eu fui procurar, né, entender qual era o profissional que eu queria ser. Independente se meu pai queria que eu fosse engenheira, médica, advogada ou funcionária do Banco do Brasil. Depois que ele entendeu que eu poderia ser professora da universidade, que eu poderia coordenar curso, que eu poderia estar na gestão superior, como passei 5 anos na pró-reitoria de graduação, se você for perguntar para ele hoje o que fazer, ele vai mandar você fazer física. Mas se respeitem enquanto estudantes, enquanto profissionais e procurem conhecimento. Esse mundo de WhatsApp, né, onde as nossas referências são WhatsApp, agora não é muito bom não, não funciona não, né? Então procurem referências reais, de profissionais e luta. Não tem como ser diferente. A gente, nós, né, estudantes, em sua grande maioria, o ensino não foi de ouro, não. Então, vai com muita luta. E eu sei a dificuldade que muitos dos estudantes, em especial do CIT, que eu conheço a realidade, passa. O pessoal que vem de Russas, vem todo dia, que vem de outra cidade, que sai de casa e vem para cá, passa dificuldade aqui. Então, façam valer a pena esse período para vocês lá na frente conseguirem colher, né, bons frutos das escolhas feitas no momento da universidade. Perfeito, Luciana. E assim, a gente está chegando às 19h45, que era meio que o combinado para a nossa live, né? E eu queria fazer uma pergunta, agora a última pergunta a ser feita, entrelaçando com o final da live passada também. O professor Nildo, ele falou que nos últimos anos está se intensificando a multidisciplinaridade entre as áreas, né? Então, muito você vê de profissões que estão tendo contrato com outras áreas que antigamente não tinha. E a engenharia, acredito que desenvolve um papel fundamental nisso, principalmente pela resolução de problemas da sociedade. Então, a engenharia agora com a medicina, como a pandemia mostrou, engenharia com a logística, engenharia com a sustentabilidade. E eu queria que, para finalizar, a senhora falasse um pouco sobre essa perspectiva que há em cima desse estudante, sabe? De estar em diversas áreas, de tentar resolver problemas da sociedade. Não tenho tanta propriedade para falar sobre sustentabilidade como o Nildo, não, né? Mas sustentabilidade é necessária, é a palavra do momento. Né? Então, durante muito tempo, se pensou, né, que o engenheiro ele só era, vamos ao termo, danado se ele construísse as coisas impossíveis. Né? E a gente viu que fazer o impossível está destruindo o que a gente tem de essencial. Né? Então, o olhar do engenheiro, ele tem que ser além. Ele tem que ser além, né? Então, ele precisa o quê? Ele precisa entender que ele vai estar, né, dentro de uma rede de colaboração para executar qualquer uma das atividades que estejam vinculadas à sua engenharia. Então, por exemplo, eu estou com um estudante agora que está fazendo o TCC dele. O TCC dele a gente foi, eu só entendo um pouquinho de física, mas
os estudantes do CIT querem fazer alguma coisa baseado já em alguma coisa de engenharia. Aí eu tento ver um pouco da física da coisa. Então, qual é o trabalho desse estudante? A gente vai conversar, né, no artigo dele lá do TCC sobre o quê? Iluminação natural em ambientes hospitalares e o quanto aquilo pode servir de tratamento, né, voltado para a saúde, por conta de conforto térmico, né, dessa iluminação natural, da coisa de ter vegetação, não sei o que. Então, quer dizer, em quantos ambientes a gente já entrou que ele é totalmente, né, que não traz nenhuma relação com nada, né, que eu boto um ar-condicionado a mais onde eu poderia colocar uma janela, onde eu poderia pensar um outro tipo de iluminação, eu coloco um monte de luz, podendo ter feito o quê? Um corte diferente e tal. Então, assim, é inevitável que a gente utilize, né, dos nossos conhecimentos de engenharia, dos nossos conhecimentos de sociedade e para o bem do coletivo. E a sustentabilidade é esse elo, né? É esse elo. É tanto que Newton trabalha muito bem isso, né? Ele sempre tenta, né, ver aquilo ali. Ah, vamos fazer isso aqui, é sustentável, né? E esse termo sustentável, ele vem para tudo. Ele vem para tudo. Por um exemplo, a pessoa quer perder peso. Aí ela vai fazer uma dieta que ela não come nada, vai para academia 3 vezes por dia, aí pronto, em um mês ela conseguiu atingir o que ela conseguiu. Aí depois de 3 meses você vê a pessoa, ela estava pior do que o que estava antes. Por quê? Porque aquilo que ela estava fazendo não era sustentável. Né? Então a gente precisa ter esse olhar se o que a gente vai conceber enquanto profissional, a gente vai poder, né, ter orgulho daquilo lá na frente. Né? Ter orgulho daquilo lá na frente. Né? Então, a gente espera, né, quanto sociedade, né, que os nossos engenheiros, né, eles entendam, né, e compreendam o valor, né, dessas práticas, né, e que eles coloquem ela, incorporem no dia a dia. Agora a gente precisa também trazer isso para mais próximo do estudante. Né? Então, nas nossas estruturas curriculares engessadas, muitas vezes a gente não tem essa coisa. A gente não tem. Por exemplo, eu dou Física 2 na turma de Engenharia de Pesca. Então, todo assunto que eu vou dar lá, eu fico tentando procurar uma relação da física com o que ele vai estudar como engenheiro de pesca. Porque senão a pessoa vai olhar para mim e vai dizer assim, mas por que eu preciso ver isso aqui? Né? Por que eu preciso ver aquilo outro? Então, assim, o profissional ele tem que entender que a sustentabilidade ela tem que estar encaixada, né, dentro desse dia a dia dos nossos profissionais, né, da engenharia. Né? Tenho curiosidade com relação a várias engenharias. Até já pensei depois em fazer uma engenharia. Aí não sei qual, não seria civil. Civil eu sei que não seria, mas gosto bastante de engenharia de produção. Né? Aí, e tudo porque é uma coisa que ela já pensa, puxar o peixe que não é meu, né? Que eu sou de fora da área. Já pensa aquela coisa da logística, da organização. Eu sou bem disciplinada, né? Para as coisas, então eu gosto dessas coisas de organização e tudo. Então, é isso, né? Então, aproveitem o CIT de vocês, né? E tentem fazer a engenharia que vocês mais se identificaram, né? E sucesso. É a única coisa que a gente pode desejar é sucesso, né? E ficar disponível para quando vocês tiverem dificuldades. Acredito que a gente vai ter muitas dificuldades com esse possível retorno presencial, né? Mas a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Muito obrigado, Luciana. Eu acho que a nossa conversa foi bastante proveitosa. Falamos tanto desde do ensino da engenharia, do ensino do CIT, né, para depois passar para a engenharia, como o mercado de trabalho, e finalizando agora com um pouco de uma aula, literalmente, que você deu sobre o desenvolvimento do engenheiro e o perfil esperado por ele em relação à sociedade. E agora, como a gente está chegando no final da live, gostaria de perguntar se você tem alguma coisa a acrescentar, e assim como você dá suas palavras finais e se despedir.
Certinho. Não, eu queria só agradecer o convite, né? Sempre que vocês precisarem de contribuições, né, da gente enquanto docente, enquanto coordenação, a gente está disponível, certo? Para tentar auxiliar e fazer esse momento que vocês passam na universidade um momento de crescimento, né? E vocês fiquem cientes, né, que pelo menos comigo esse crescimento ele é uma via de mão dupla. Né? Então, eu aprendo muito com os estudantes e sinto muita falta do convívio presencial. Então, é quase que certo que eu aumente minha carga horária para voltar para o presencial no próximo semestre, porque eu sinto vontade de ter mais perto, né, de ficar mais perto dos estudantes, até para tentar fazer com que vocês não desistam, que vocês se encontrem e sejam os melhores profissionais que vocês se propuserem a si. Então, muito obrigada e à disposição sempre. Muito obrigado, Luciana, por todo esse carinho que você deu para a gente, para todo mundo que está agora nos acompanhando, que foi bastante pessoal que nos acompanhou aqui. Eu queria agradecer à senhora e a todos que estão presentes em nome da Escola Piloto de Engenharia por esse momento, que foi nosso segundo momento de live, e por estarem proporcionando um sucesso nesse nosso novo projeto. Muito obrigado e tenha uma boa noite. Boa noite para você.